E aí, galera? Então, aula de hoje, inequação logarítmica, tá? Essa aula tem tudo a ver com inequação exponencial, que a gente viu no capítulo anterior, tá bom? Então, se houver necessidade de você consultar, lembre-se, no cronograma tem o link de todas as aulas, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 7. Inequações logarítmicas, tá? Então, a inequação logarítmica é alguma coisa do tipo assim, ó, logaritmo de A na base B, maior ou menor ou igual, né? Maior ou igual, por exemplo. Então, esse símbolo aqui pode ser maior ou maior ou igual, menor ou menor ou igual, tá? A logaritmo de C na base B. Tá? Isso aqui vai ter um desfecho, né? Um de dois desfechos, tá? Bom, apesar que isso aqui pode ser complicado a lá vão ter, né? É, o avaliador, quando ele quer complicar bem, ele pode complicar bastante. Mas a base, o básico é assim, ó. Quando eu tenho um logaritmo de alguma coisa na base B e do outro lado, comparando, né? Eu estou comparando isso daqui, comparando. Isso aqui são símbolos comparativos. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, são símbolos comparativos. Então, quando eu estou comparando isso daqui com outro logaritmo na mesma base, o que que eu faço? O que que eu faço quando eu estou comparando na mesma base? Eu acabo só comparando o logaritmando, que é o A e o C. Tá? E como é que vai ficar o A e o C quando eu estou comparando isso um com o outro? Então, vai ter duas opções. Tá? Então, quando B for maior do que 1, tá? Quando a base dos logaritmos for maior do que 1, os logaritmandos têm que seguir a mesma ordem do que está aqui. Então, como desse lado está maior do que esse lado, então quer dizer que o A vai ter que ser maior, no caso aqui, se tem um igual aqui, vai ficar o igual ao C. É assim, porque o B é maior. Agora, se o B for menor do que 1 e maior do que 0, né? Quando a base estiver entre 0 e 1, o que acontece? Aí vai inverter isso aqui. Vai ficar que o A tem que ser menor ou igual ao C. Inverte, porque a base está entre 0 e 1. Tá? Muito importante isso aqui a gente tem que sempre levar em consideração. Aí você fala assim, a base pode ser qualquer coisa? Não, claro que não, nem a base nem o logaritmando, né? Continua aquelas mesmas condições de existência da função logarítmica, porque isso aqui não deixa de ser uma função logarítmica. Ó, f de x é igual a isso aqui, e esse aqui é g de x é igual a isso aqui. Então, eu estou comparando duas funções. Eu estou comparando essa função com essa função. Aí você fala, mas não tem o y, não tem o x. Isso, não está escrito aqui, não está explícito aqui. Tá? Mas é como se fosse assim, ó, y igual a logaritmo de a na base b. E geralmente o a ali tem um x, entendeu? Dificilmente os logaritmos que a gente vai comparar vai ser assim. Apesar de que aqui eu coloquei vários aqui que a gente já vai comparar eles. Tá? Mas, normalmente, vai ter alguma coisa envolvida com o x, porque ele quer saber a solução. Ele não quer só comparar, ele quer saber a solução. Então, quando eu tiver o x aqui, eu vou dar a solução em função do x. Tá? Então, não deixa de ser o quê? Uma função. Tá? Amanhã, na aula de amanhã, a gente vai colocar aqui alguns casos um pouquinho diferente do normal, que a gente abordou ontem, o que a gente está abordando hoje, né? O que a gente abordou ontem e o que a gente está abordando hoje. E daí a gente vai ficar mais claro esse negócio da função. Mas isso aqui é uma função, é como se fosse uma função, isso aqui é outra função. Então eu estou comparando, né, dois elementos de uma mesma função. Então quando a base é igual, tá? Então quer dizer que o A tem que ser maior do que 0, o C também tem que ser maior do que 0, e o B tem que ser diferente de 1 e maior do que 0. Assim que se põe, né? Geralmente a gente vê isso assim nos livros, ó, tá? O B é diferente de 1 e o B é maior do que 0, tá bom? Bom, o B sendo diferente de 1 e maior do que 0, então tem duas opções para o B que a gente vai comparar. Essa aqui, quando o B for maior do que 1, quando o B for maior que 1, essa função assim, ela vai ser crescente, então quer dizer que se esse lado for maior do que esse, isso tudo vai ser maior do que esse. Então, por isso que, para que isso seja maior ou igual a isso, então o A tem que ser maior ou igual ao C. Beleza?
Bom, e quando o b tiver entre 0 e 1, a função vai ser decrescente, e daí, comparativamente, para isso daqui ser maior do que isso aqui, o a tem que ser o contrário, tem que ser menor do que o c, que é como está aqui, tá bom? Bom, mas para a gente entender bem isso aqui, o que eu estou dizendo sobre função, eu vou mostrar no gráfico, tá? Lembra o gráfico da função logarítmica? X e aqui o y, tá? A função logarítmica, ela é assim, ó, quando o x, né, por exemplo, a função assim, ó, f de x é igual a logaritmo de x na base b, por exemplo, tá? Então, quando b for maior do que 1, o gráfico dessa função, ela vai passar aqui no 1 e ela vai vir aqui, ó, ela vai ser crescente, ela vai vir aqui assim e vai vir para cá, certo? Bom, ela vai ser assim ou ela vai ter uma curva ainda mais próxima aqui assim, ó, e ela vai ter uma curva bem acentuada aqui, de repente ela faz assim, e vai ser assim, mais acentuada, ou ela pode ainda ser menos acentuada do que essa daqui, ela pode ser assim, ó, bem menos acentuada. Quando é que ela vai ser uma ou outra? Dependendo da proximidade do B do 1, né? Quando o B for mais próximo do 1, ela vai ser menos acentuada. Quando o B for mais afastado do 1, por exemplo, 10, 100, aí ela vai ser mais acentuada assim, tá? Mas em todos esses casos aqui, o que acontece é que ela é crescente. Ou seja, eu aumentei o x, o y aumenta. Aumentei o x, o y aumenta. Aumentei o x, o y aumenta. Isso quer ser crescente, tá? Se eu estou andando em cima do gráfico aqui, no sentido positivo do x, o que acontece? Eu estou sempre subindo. Então, essa função ela é crescente. Nesse caso aqui, o b é maior do que 1. Certo? Então, por isso, se o a estiver aqui, ó, digamos que o a está aqui e o c está aqui, ó, então, se o c, né? Se o c, apesar de que eu coloquei, tá inverso aqui, não, mas tudo bem, vamos, esquece aquelas ali, por exemplo. Não esquece, né? Tem que ser igual que tá ali. Vamos lá. Ó, para que isso daqui seja menor do que isso aqui, então o c tem que estar aqui, o c tem que estar aqui e o a tem que estar aqui, tá? O c tem que ser menor do que o a, quando o b for maior do que 1. Quando b for maior do que 1, porque ela é crescente. Então, para que esse logaritmo seja maior do que esse logaritmo, então o a tem que ser maior do que isso. Porque aqui, ó, aqui é que está o logaritmo de a na base b. E aqui, ó, é que está o logaritmo de c na base b. Então, eu percebo que o logaritmo de a na base b, ele é maior do que o logaritmo de c na base b. Por quê? Porque o a também é maior do que o c, porque isso acontece quando a função é crescente, tá? Isso daqui está intimamente ligado à inequação exponencial ou à função exponencial, tá? Se você tiver dúvida, dá uma olhada na aula de função exponencial, a aula bem específica que eu falo sobre isso aqui, que eu detalho esse gráfico aqui e as inequações, eu vou colocar bem aqui, ó, tá vendo? Apareceu ali, aquela aula ali é que eu trato da inequação exponencial que está intimamente relacionada a isso aqui. É a mesma coisa lá. Quando a base da inequação exponencial for maior do que 1, ela é crescente. Quando a base estiver entre 0 e menos 1, ela é decrescente, daí inverte isso aqui. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, tá bom? Bom, e qual que é o gráfico, então, da função onde a base está entre 0 e 1? Então, a função, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser decrescente, tá? Ela passa a ser decrescente. Então, a crescente que vem tangenciando aqui no negativo e sobe para lá, a decrescente, ela faz o inverso. Ela vem tangenciando aqui, passa também no 1, tá? Esse aqui é o 1, isso aqui é o x igual a 1. Aí faz a curva e vai embora para lá, tá? Quando a base está mais próxima do zero, tá? Está mais afastada do 1, ela é mais acentuada, ela vem mais tangenciando aqui, daí ela faz uma curva mais acentuada assim e vai embora para lá mais próxima aqui. Quando o A está muito perto do 1, ela é menos acentuada, ela vem aqui assim e vai assim. Mas em todos esses três casos, ela continua sendo decrescente, ou seja, quando você está andando em cima do gráfico no sentido do negativo para o positivo do x, a gente está descendo, tá? O que isso aqui quer dizer? Tá? Então, nesse caso aqui, quando aqui, ó,
aqui é o gráfico da base, que é o quê? Menor do que 1 e maior do que 0, tá? Ela é decrescente, tá bom? Então, na base decrescente, o C, tá? Ó, para que o logaritmo de A na base B seja maior do que o logaritmo de C na base B, então o logaritmo de A na base B tem que estar aqui, ó. E aqui tem que estar o A, ó. E o logaritmo de C na base B tem que estar aqui, ó. O C tem que estar aqui, ó. E daí o logaritmo, qual que eu usei aqui? Essa daqui, né? Então o logaritmo vai estar aqui, ó. Tá? Então esse aqui é o C, ó. Então, veja, aqui está o logaritmo de A na base B. E aqui está o logaritmo de C na base B. Então, veja, o logaritmo de A na base B vai ser maior do que o logaritmo de C na base B se o C for maior do que o A. Ó, o C aqui é maior do que o A. Agora, o logaritmo do A na base B é maior do que o logaritmo de C. Por quê? Porque a função ela é decrescente. Então, quando a função é decrescente, é isso que a gente vai fazer, tá? Ou melhor, quando a base estiver entre 0 e 1, daí quando eu cortar isso aqui, eu inverto esse sinal e coloco assim, ó, tá? É o que está explico aqui. Então, como eu já falei, está explicado aqui. Como eu falei, isso daqui está intimamente relacionado à inequação exponencial e a aula eu já coloquei ali, dá uma olhadinha ali, tá bom? Bom, vamos fazer alguns exercícios aqui, porque eu acho que isso daqui é muito importante a gente ter noção disso aqui. Quando a gente entende isso aqui, quando a gente consegue as respostas certas, fazer essas comparações de maneira correta, a inequação vai ficar tranquilo, tá? Deixa eu fazer uma seta aqui. Parece que eu estou falando aqui parece o símbolo do menor, né? Mas não. Isso daqui tem dois caminhos. Ou vai para o B maior que 1, e no caso daqui o A vai ser o mesmo sentido do sinal em relação ao C, e quando o B estiver entre 0 e 1, aí o A e o C vai ter um sentido contrário, né, comparativamente do logaritmo. Bom, beleza, vamos para cá. Então aqui diz assim, ó, classifique em verdadeiro ou falso as sentenças, tá? Então eu vou olhar cada um desses logaritmos e vou dizer o que é verdadeiro ou falso. Então eu olho essa aqui. Letra A. Logaritmo de 5 na base 2 é maior do que o logaritmo de 7 na base 2? Então, peraí, ó, a base, eu começo na base. A base é maior do que 1? É. Então, para que isso daqui seja maior do que isso aqui, o 5 tem que ser maior do que o 7. O 5 é maior que o 7? Não, falso. Tá vendo? Porque o 5 é menor do que o 7. Então, como o 5 é menor que o 7 e a base aqui, ó, é maior do que 1, então isso aqui está falso. Beleza? Vamos ver a letra B. Logaritmo de 0,08 na base 9 é menor do que o logaritmo de 0,3 na base 9. Então, calma aí. A base é o quê? É maior do que 1, correto? É maior do que 1? É. Então, esse logaritmando tem que ser menor do que esse logaritmando. No mesmo sentido disso aqui. Então, 0,08 é menor do que 0,3? É. Não, mas o 8 é menor. Não, mas tem um 0 aqui. Ó. Isso aqui é 0,08. E aqui é 0,3. 0,3 é maior do que o 0,08. Então, o logaritmo todo aqui vai ser maior do que esse aqui. Verdadeiro. Verdadeiro, tá? Porque 0,08 é menor do que 0,3. Tá? Então, como ó, o sentido do logaritmando aqui, ó, tá, esse lado é menor do que esse e a base é maior que 1, então esse daqui é no mesmo sentido, é verdadeiro. Ó. Aqui deu o contrário. Tá? Então, esse logaritmando é menor do que esse aqui. Tá? E a base é maior que 1. Como inverteu aqui, ó, então isso aqui não é verdade. Tá? Agora vamos ver esse aqui. A base aqui é 0,5, 0,5. Então, o logaritmo de 53 na base 0,5, na base meio, é menor do que o logaritmo de 7 na base meio. Então, calma aí. A base é meio, certo? A base está entre 0 e 1. Bom, se a base está entre 0 e 1, para isso daqui ser menor do que isso aqui, quer dizer que o 53 tem que ser maior do que o 7, tá vendo? Olha o sentido aqui como está um inverso do outro. Se quando a base estiver entre 0 e 1, o sentido disso e disso aqui estiver invertido, então isso aqui é verdadeiro. Então é verdadeiro. Realmente esse aqui ele é menor do que esse aqui. Tá? O 53 é maior do que o 7. Mas como a base é meio, então tudo isso aqui vai ser menor do que isso aqui. Tá certo, verdadeiro. Olha o outro aqui. A base é 2,6. 2,6 é maior do que 1?
é maior do que 1. Ah, então, beleza. Então, isso aqui é maior do que 1. Então, como a base é maior que 1, isso daqui, 2,63, tem que ser maior do que o 17. Mas espera aí, o 17 é maior do que o 2,67. Então, como a base é maior que 1 e esse sentido está invertido, então isso aqui é falso, tá? Como esse daqui é maior do que esse, então esse daqui vai ser maior do que isso tudo aqui. Tá? Aí você falou, não, mas você falou que tinha que inverter. Não, tem que inverter quando a base tiver entre 0 e 1. Por exemplo, essa base é meio. Mas essa base aqui é 2,6. 2,6 é maior do que 1. Então, isso daqui não tem que estar invertido, tem que estar no mesmo sentido. Como está invertido, então isso aqui é falso. Tá? Vamos ver a outra aqui, ó. Logaritmo de 25 na base 2 quintos. Logaritmo de 52 na base 2 quintos. Bom, 2 quintos é maior do que 1? Não, 2 quintos é 0,4. 0,4 está entre 0 e 1. Então, se a base está entre 0 e 1, quer dizer que para que isso daqui seja maior do que isso aqui, 25 tem que ser menor do que 52. 25 é menor do que 52? É. Pô, então isso aqui está certo, isso aqui é verdadeiro. Tá? Ó, inverteu, aqui está maior e aqui está menor. Então, como inverteu, porque a base é menor do que 1, então isso aqui está verdadeiro. Tá? Vamos ver outro aqui, ó, 4 terços. Bom, 4 terços é número fracionário. Essa fração é maior do que 1? Como é que eu sei se a fração é maior que 1? Se o número de cima é maior do que o número de baixo, ó, 4 é maior do que 3, 4 é maior que 3. Se eu tenho 4 balas, eu vou dividir entre 3 pessoas, eu dou uma bala para cada um, pego essa bala aqui, divido em 3 pedaços, dou um pedaço para cada um. Então, cada um ganhou mais do que uma bala. 4 dividido por 3 dá mais do que 1. Se dá mais do que 1, então nós estamos falando de alguma coisa que é crescente. Então, veja só. Então, para que isso daqui seja menor do que isso aqui, 1,6666, né? Esse risco em cima significa 1,666666 nunca acaba. E o 0,33333, né? 0,3333 também que nunca acaba. Então, para que isso aqui seja menor do que isso daqui tem que ser menor que isso aqui. Mas quem que é menor? Isso aqui é maior do que isso aqui, ó. Então, tá invertido. Então, isso aqui é falso, tá? Quando essa desigualdade tá uma é menor e outra maior e a base é maior que 1, então é falso. Não é assim. Ela tem que ser no mesmo sentido, tá? Como essa daqui. Essa aqui está no mesmo sentido, verdadeiro, tá? Vamos ver outra aqui, ó. Logaritmo de raiz de 7 sobre 3 na base raiz de 2 sobre 2. Menor que o logaritmo de 3 sobre raiz de 7 na base raiz de 2 sobre 2. Então, peraí, primeira coisa que eu tenho que saber, eu tenho que conseguir perceber isso com clareza. Com clareza. Essa base aqui, ela é maior do que 1 ou ela está entre 0 e 1? Então, quanto que é raiz de 2? Raiz de 2, 2 vezes 2 dá 4. Então, é menor do que 2. Isso aqui é menor que 2. 1 vezes 1 dá 1. Então, isso aqui está entre 1 e 2. Raiz de 2 está entre 1 e 2. Certo? Bom, um número, esse número de cima é menor do que o 2. Então, quando eu tenho uma fração que o número de cima é menor do que o número de baixo, isso daqui é menor do que 1. Tá? Então, sempre que o número de cima for menor do que o de baixo, a fração é menor do que 1. Por exemplo, 2 quintos, o número de cima é menor do que o de baixo. Então, isso aqui dá menor do que 1. 4 terços, o número de cima é maior do que o de baixo. Então, isso aqui dá maior que 1. Mas raiz de 2 é menor do que 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é menor do que 1, tá? Agora, é muito interessante você saber de cor. Raiz de 2 é 1,41, né? 1,4. 1,4 dividido por 2 dá 0,7. 0,7 é menor do que 1. Então, isso aqui é uma base menor do que 1. Então, quer dizer que isso daqui, para que esse lado seja menor do que esse lado, quer dizer que isso daqui tem que ser maior do que isso aqui. Agora, raiz de 7 sobre 3 e 3 sobre raiz de 7. Qual que é o maior? Bom, raiz de 7, 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. Então, quer dizer que raiz de 7 é menor do que 3. Porque se fosse raiz de 9, isso seria 3. Então, raiz de 7 é menor que 3. Quer dizer que o número de cima é menor do que o número de baixo. Então, isso aqui dá o quê? Dá menor do que 1. Isso aqui é menor do que 1. Agora, aqui
O 3 é maior do que o raiz de 7, porque acabamos de ver aqui que o raiz de 7 é menor do que 3. Então, o 3 é maior que o raiz de 7. Então, isso aqui dá o quê? Dá maior do que 1. Esse é menor do que 1, esse é maior que 1. Então, esse lado é maior do que esse lado, certo? Agora, pensa aqui. A base, ela é maior do que 1, ela é menor que 1. A base é menor que 1. Então, se a base é menor que 1, para que isso aqui seja menor, isso aqui teria que ser maior do que isso aqui. E como não está, como isso daqui é maior do que isso aqui, né? Que não é o mesmo sentido aqui, então isso aqui é falso, tá? Quando a base está entre 0 e 1, para isso aqui ser menor, o logaritmando desse daqui tem que ser maior que o logaritmando desse aqui, mas o logaritmando desse daqui é menor do que o logaritmando desse. Então, na verdade, esse daqui é maior do que esse aqui. Então, isso é falso, tá? Inverteu não inverteu essa desigualdade, então quer dizer que é falso, tá? Vamos ver aqui. E esse último aqui, então qual que é a base? Né? Logaritmo de raiz de 3 sobre 13 e logaritmo de 2,5 sobre isso aqui. Bom, raiz de 13 sobre 3, bom, raiz de 13, 3 vezes 3 dá 9, então raiz de 9 seria 3. 4 vezes 4 dá 16, então raiz de 16 seria 4. Então quer dizer que raiz de 13 está entre 4 e 3. Então é 3, alguma coisa. Tá? Raiz de 13 é 3, alguma coisa. Então, 3, alguma coisa dividido por 3, então o de cima é maior do que o de baixo. Quando isso daqui de cima é maior do que o de baixo, isso aqui é maior que 1. Então, raiz de 13 sobre 3 é maior do que 1. Então, isso daqui, para isso aqui ser maior do que isso daqui tem que ser maior do que isso aqui. Agora vamos ver, quanto que é raiz de 3? Raiz de 3 é 1, alguma coisa, é 1,7, né? Tá? Tem que decorar, tem que saber de cor isso aqui. Isso aqui é 1,7. 1,7, né? Não passa de 2, ó, porque raiz de 4 dá 2. Então, raiz de 3 é menor que 2. Então, isso aqui é 1, alguma coisa. E o número de cima dessa fração é menor do que o número de baixo. Então, quer dizer que isso daqui é menor do que 1. Isso aqui é menor do que 1. E aqui é 2,5. Pô, 2,5 é maior do que 1. Então, veja só. Isso daqui, raiz de 3 sobre 13, é menor do que 2,5. Tá? Então, esse logaritmando é menor do que esse logaritmando. Só que a base é maior do que 1. A base é maior que 1. Então, para que isso daqui seja maior do que isso aqui, esse logaritmando tinha que ser o quê? Maior do que esse aqui. No mesmo sentido aqui, ó. Isso aqui teria que ser maior do que isso aqui, mas isso aqui é menor? É menor. Então, isso aqui é falso. Olha só, só tinha 3 verdadeiros, esse, esse e esse. O resto tudo deu falso. Beleza? Tá? É importante saber, conseguir identificar. Quando você consegue identificar isso aqui, aí a resolução de uma inequação logarítmica fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo, certo? Então agora vamos fazer os exemplos aqui relativos à inequação, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Resolva a inequação. Logaritmo de x menos 3 na base meio tem que ser maior ou igual ao logaritmo de 4 na base meio. Então presta atenção. A base está entre 0 e 1. Tá? Então 0 é menor do que meio, que é menor do que 1. Certo? Então, isso daqui, para ser maior do que isso aqui, quer dizer que x menos 3 tem que ser o contrário do que está escrito aqui. Tem que ser menor ou igual a 4. Tá? Mas eu já me adiantei aqui um pouquinho, foi um pouquinho com pressa aqui, com muita sede como é que fala? A gente vai com muita sede no pote, né? Assim? Tá, o que eu tenho que fazer primeiro? Isso aqui é como a equação. Se tem x no logaritmando ou na base, eu tenho que colocar a condição de existência. Então, condição de existência aqui quer dizer que x menos 3 tem que ser o quê? Como é logaritmando, o logaritmando tem que ser o quê? Maior do que 0. Então, quer dizer que o x tem que ser maior do que esse menos 3. Passa para cá, fica mais 3, 0 mais 3, 3. Então, isso aqui indica que a minha solução tem que ser maior do que 3. Se eu, ao resolver isso aqui, não achar nada maior do que 3, então o conjunto de solução é vazio. Tá? Mas tudo que eu achar de solução aqui, eu tenho que submeter à condição de existência.
A condição de existência é que vai dizer o que pode e o que não pode. Tá? E a condição de existência diz que o x tem que ser o quê? Maior que 3. Bom, agora vamos voltar ao raciocínio aqui. Então, como a base do logaritmando está entre 0 e 1, então quer dizer que esse x menos 3 tem que ser o inverso do que está indicado aqui. Ó. Tem que ser o quê? Menor ou igual a 4. Tá? E daí eu pego esse menos 3, jogo para o outro lado, fica mais 3, então vai ficar x menor ou igual a 4 mais 3. Então aqui vai dizer que x tem que ser menor ou igual a 7. Então, observe. Tá? Eu tenho uma inequação onde de um lado eu tenho um logaritmo na base meio e do outro lado eu tenho um logaritmo na base meio, na mesma base. Beleza? Então, essa base está entre 0 e 1? Tá. Então, quer dizer que os logaritmandos têm que ser um maior que o outro no sentido inverso do que esse sinal. Então, x menos 3 tem que ser menor ou igual a 4 para que tudo isso aqui seja maior do que o outro lado. Aí eu isolo o x e tenho que x é menor do que 7. Agora, olha só. Aqui, como solução disso daqui, eu cheguei à conclusão de que o x tem que ser menor do que 7. Mas agora eu tenho que submeter isso aqui à condição de existência. Porque é a condição de existência que me diz o que pode e o que não pode. Então, eu vou fazer isso aqui em forma de retas, tá? De conjuntos numa reta real. Então, o 3 está aqui, ó. O 3 está aqui, ó. 3. A condição de existência diz que o x tem que ser o quê? Maior do que 3. Maior do que 3. Não inclui o 3 e não inclui o menor do que 3. Tem que ser maior do que 3. Mas a solução aqui, ao resolver, né, aplicar os procedimentos aqui, diz que o x tem que ser menor ou igual a 7. Então, eu vou fazer uma outra reta aqui. Só que agora, nessa reta, eu vou colocar essa informação. Então, o 7 está aqui, igual ao 7, e o x tem que ser menor ou igual ao 7. Então, peraí. Então, isso daqui tem que satisfazer aquilo ali. Qual parte disso daqui que satisfaz aquilo ali? Ou seja, qual parte disso daqui é maior do que 3? Então, puxo aqui e percebo o seguinte. Aqui é que vai estar a minha solução final. Eu percebo o seguinte, que o 7, aqui é o 7, né? O 7 é maior do que 3? É, então aqui entra. O que está entre o 3 e o 7? O que está entre o 3 e o 7 é maior do que 3? É. Opa, então aqui entra. Ó. Aqui entra. Tá? O que é maior do que 7? Não, nem faz parte da minha solução, nem analiso aqui. Mas o que é menor do que 3? É maior do que 3? Não. Então não entra. O 3, porque aqui na solução inclui o 3. O 3 é maior do que o 3? Não. O 3 é igual a 3, mas não é maior que o 3. Não, então também não entra. Então pronto. É assim que a gente faz, tá? Essa operação aqui chama-se interseção. Eu estou fazendo a interseção desse com esse. Ou seja, tem que satisfazer esse e, ao mesmo tempo, a condição de existência. Então, tem que satisfazer esse e esse. Para satisfazer esse e esse ao mesmo tempo, o x tem que estar entre o 3 e o 7, incluindo o 7. Então, a solução ali, né, o conjunto de solução é o quê? São os valores de x pertencentes aos reais, tal que 3 seja menor do que x, que é menor ou igual a 7. Está aqui, ó. Esse é o conjunto de solução. Entendeu? É assim que a gente faz. Agora, olha só. Tá? O segundo caso aqui. O segundo caso aqui, eu tenho, né, um logaritmo de x menos 1 na base 12, mais logaritmo de x menos 2 na base 12, tem que ser menor do que 1. Certo? Bom, antes de eu começar, o que eu tenho que pensar? Na condição da existência. Porque tem x aqui no logaritmando. Na base não tem, mas tem x no logaritmando. Então, se tem x no logaritmando, quer dizer que a condição de existência diz o seguinte, que o x menos 1 tem que ser maior do que 0. Então, nesse caso, o x tem que ser maior do que 1. Porque eu jogo menos 1 para cá, fica mais 1, 0 mais 1, 1. Certo? Então, dessa daqui, o x tem que ser maior que 1. E dessa daqui? Bom, então o x menos 2 tem que também ser maior que 0. Então, nesse caso, o x tem que ser maior do que o menos 2 vem para cá, fica mais 2, 0 mais 2, 2. Tá? Então, essa é a condição de existência. Agora, o detalhe é o seguinte. A condição de existência ela tem que ser uma só. O x não pode ser maior do que 1, né? Ou maior do que 2. Ela tem que ser maior do que 1 e maior do que 2. Para ela ser maior do que 1
e maior do que 2, então basta que ela seja o quê? Maior do que 2. Porque quando ela for maior do que 2, ela é automaticamente maior do que 1. Tá? Então, o resultado dessa condição de existência aqui, dessas duas informações aqui, é essa daqui, ó. Essa daqui é a que manda em tudo. A condição de existência fundamental é essa daqui, ó, que o x tem que ser maior do que 2. Tá bom? O x tem que ser maior que 1, mas também o x tem que ser maior que 2. Então, não tem como eu pegar, por exemplo, o x 1,5, 1,5. 1,5 não serve. Fala, não, mas serve, 1,5 é maior que 1. Sim, mas ele não é maior do que 2. Então, essa daqui manda mais do que essa, tá? Mas na hora de fazer a solução, eu posso até colocar as duas. Só que a solução tem que satisfazer essa e essa ao mesmo tempo. E vai cair no final que ela tem que satisfazer essa. Mas tudo bem, vamos lá. Agora, terminei a condição de existência. Agora eu vou resolver isso aqui. Mas como é que eu vou resolver isso aqui? A inequação ela tem que ter o logaritmo de um lado e o logaritmo na mesma base do outro lado. Então, para começo da conversa, aqui tem 2 logaritmos e aqui não tem logaritmo. Então, eu tenho que ajustar isso aqui utilizando as propriedades de logaritmo. Tem que usar as propriedades de logaritmo para ajustar isso aqui. Deixar um logaritmo desse lado e um logaritmo desse lado. Tá? Então, primeira coisa. A soma de logaritmos é o logaritmo da multiplicação. Então, isso aqui fica fácil. Essa parte aqui, ó, basta fazer assim, ó, logaritmo na base 12 do quê? Disso vezes isso. Então, vai ficar assim, ó, x menos 1 vezes x menos 2. Pronto. Peguei esses dois logaritmos e transformei num logaritmo só, certo? Então, isso aqui tem que ser o quê? Menor ou igual a 1. Mas, espera aí, esse 1 tem que estar na base 12, tem que ser um logaritmo na base 12. Bom, calma aí, então. Logaritmo do que na base 12 dá 1. Logaritmo do que na base 12 dá 1. Logaritmo de 12 na base 12. Quando o logaritmo é igual a base, o resultado do logaritmo é 1. Pronto, aqui, ó. Agora, do lado de cá eu tenho um logaritmo na base 12 e do lado de cá eu tenho um logaritmo na base 12. Beleza. Agora eu vou analisar. O 12, ele é maior do que 1. Bom, se ele é maior do que 1, então eu tenho que fazer esse logaritmo desse lado ser menor ou igual a esse logaritmo. Então, basta eu cortar isso aqui e manter a desigualdade. Isso aqui vai ficar o quê? X menos 1 vezes x menos 2 menor ou igual a 12. Aí eu posso multiplicar isso aqui, né? Pego isso aqui, multiplico, x vezes x, x ao quadrado, menos 1 vezes menos 2 mais 2, menos 1x com menos 2x, menos 3x. Tá? Tem que ser o quê? Menor ou igual a 12. Pega esse 12 e joga para lá. Então vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 2 menos 12 menor ou igual a 0. Tá? Então vou fazer o quê? Vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2 menos 12 dá menos 10 menor ou igual a 0. Então, atenção. Quando é que essa expressão do segundo grau vai ser menor do que 0? Para isso, eu tenho que analisar o sinal dessa função, né? Eu pego isso aqui e faço y é igual a isso aqui. Bom, então isso daqui é como se fosse uma função do x. Isso daqui é como se fosse um y igual a isso aqui. Então, essa função aqui, né? Essa função aqui, ó, y é igual a x ao quadrado menos 3x menos 10. Como é que é o gráfico disso aqui? Bom, é uma concavidade para cima. Tá? Isso aqui, desenho um gráfico com a concavidade para cima. E quais são as raízes? Tem raiz? Bom, então eu posso pegar isso aqui e fatorar. Vai ficar assim, ó, x, como aqui é menos, então 1 é mais, e aqui é x menos alguma coisa, tá? Por que é só x? Porque aqui é só x ao quadrado. Não tem, o coeficiente aqui é 1, né? Então é só x ao quadrado. Então eu tenho que pensar dois números que multiplicados dá 10 e que a diferença dá 3, porque um é mais, outro é menos, então vai vir da diferença, né? Então é 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10 e 5 menos 2, 3. Então beleza. Agora, onde é que vai um outro? Então o 5 tem que estar aqui, porque o sinal desse aqui é negativo. Então vai ficar menos 5 mais 2, menos 3. Então o 5 tem que estar aqui e o 2 tem que estar aqui. Bom, aqui fica evidente quais são as raízes. A raiz aqui são o quê? Menos 2, porque menos 2 mais 2 dá 0. Ou 5, porque 5 menos 5 dá 0. Então o gráfico dessa função, ela é assim, ó. Aqui está o menos 2, aqui está o 5,
ela tem concavidade para cima, porque o que acompanha o x ao quadrado é positivo, ela tem concavidade para cima. Tá? Então, quando é que tudo isso daqui vai ser menor que zero? Quando o x estiver entre o menos 2 e o 5. Tá? E quando é que isso aqui vai ser igual a zero? Vai ser igual a zero quando o x for menos 2 ou 5. Então, tá aqui, ó. A solução dessa equação aqui, dessa parte aqui, deu o quê? Deu que o x tem que ser menor ou igual a 5 e tem que ser maior ou igual a menos 2. Está aqui, ó. O x está aqui no meio. O x que está aqui no meio ele é maior ou igual a menos 2 e ele é menor ou igual a 5. Está aqui, isso aqui, ó. É isso aqui que eu resolvi disso aqui. Mas agora, isso daqui eu tenho que submeter ao quê? Eu tenho que submeter a condição de existência. Então, eu vou fazer aqui duas retas, tá? Eu podia fazer só uma dessa aqui, mas eu vou fazer as duas, porque eu quero mostrar que vai dar a mesma coisa de eu fazer só dessa. E vou fazer mais uma reta aqui para colocar isso aqui, ó. Tá? Então, eu tenho o menos 2, o 5, o 1 e o 2. Então, tá aqui, ó, menos 2, o 1, o 2 e aqui o 5. Tá? Aqui é o menos 2. Então, essa daqui diz que o x tem que ser maior do que 1. Tá aqui o 1, então o x tem que ser maior do que 1. Beleza. Essa daqui diz que o x tem que ser maior que 2. Então, tá aqui o 2, x maior do que 2. Beleza. E essa daqui diz que o x tem que estar entre o menos 2 e o 5, incluindo o menos 2 e o 5. Então, entra o 5 e entra o menos 2. Então, tá aqui, ó. Então, a minha solução tem que ser o quê? Tem que ser a parte disso daqui que passa no crivo da condição de existência. Então, o que do x entre o menos 2 e o 5 que vai ser maior do que 2 e maior do que 1? Então, peraí. O 5 é maior do que 2 e é maior do que 1? É. Então, entra. Beleza. Do 5 até o 2, entre o 5 e o 2, é maior do que 2? É. É maior do que 1? É. Então, entra. O 2 é maior do que 2? Não. É maior do que 1? É. Mas não é maior que 2. Então, não pode. Então, não pode. Ele tem que ser maior do que os dois. Então, é como eu falei, se for maior do que 2, automaticamente é maior do que 1. Só que essa parte aqui, ó, entre o 1 e o 2, não pode. Porque essa condição diz que tem que ser maior que 2. Então, menor que 2 não pode, não pode. Então, tudo isso daqui, ó, tá fora. Por quê? Porque tudo isso daqui não é maior do que 2. Então, fica fora. E o 2, inclusive. Então, acabou aqui, ó. O 2 aqui e o 5 aqui. Ou seja, disso tudo, a única parte que a condição de existência deixou é o quê? É aquele x que está entre o 2 e o 5, incluindo o 5, mas não incluindo o 2. Então, o x está aqui, ó. O x está aqui, ele é o quê? Ele é menor ou igual a 5 e ele é maior do que 2. Tá? Então, a solução vai ser o quê? X pertencente aos reais, tal que o 2 é menor do que o x, que é menor ou igual a 5. Tá? Agora eu quero chamar a atenção uma coisa muito importante aqui. A condição de existência foi a primeira coisa que eu tive que fazer. Tá? A condição de existência é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Porque se eu resolvo transformar isso daqui nisso daqui, e daí eu falo, é verdade, tem que fazer condição de existência. Então essa multiplicação aqui tem que ser maior do que zero. A solução é diferente. Por quê? Porque para isso aqui ser maior do que zero, para isso aqui ter que ser maior do que zero, o x tem que ser menor do que o 1 e maior do que o 2, né? Ou maior do que o 2, tá? Porque isso daqui é uma multiplicação, ó. Quando o x for menor do que 1, isso daqui dá o quê? Dá negativo. E isso aqui também dá negativo, e menos vezes menos dá mais, entendeu? Mas não pode. Por quê? Porque originalmente a inequação não começa aqui, ela começa aqui. Então, individualmente, isso daqui tem que ser maior que zero e isso daqui tem que ser maior que zero. Individualmente. Tá? Porque senão eu não consigo resolver isso aqui. Tá? Muito importante, hein? Tem gente que acha que dá para aplicar a condição de existência aqui, ó. E erra a questão. A condição de existência tem que ser aplicada aqui, ó. Antes de qualquer modificação. Tem que ser aplicada aqui, ó. Daí vai sair corretamente o resultado. Beleza? Bom,
A aula de hoje é isso aí, tá? Inequação. Tem bastante exercício aqui na lista de exercício. Faça todos os exercícios e não deixe de assistir a aula de amanhã, porque a aula de amanhã vai ser boa, muito boa. Vai ser a aula com questões mais difíceis, tá? Questões de prova mais difíceis, tá bom? Então, não deixe de assistir a aula de amanhã. Nessa daqui, curta, se você ainda não curtiu, curta, compartilhe, chame mais pessoas, vem estudar no mínimo aqui, o cara está ensinando tudo aqui, ó, matéria do primeiro, segundo, terceiro ano, compartilha, chama a gente para vir aqui, tá bom? Você vai ajudar o canal, você vai fazer com que eu faça mais vídeos e continue fazendo mais vídeos e continue fazendo esse canal aqui progredir, certo? Bom, então é isso aí, curta, tá aqui a playlist de todas as aulas do segundo ano, tá aqui. Então, assista, compartilhe todas as aulas e vamos que vamos. Beleza? Então é isso aí, até mais. Tchau!